Podemos assentar, que a gente possa estar compartilhando a palavra de Deus. Eu queria estar dividindo com vocês o texto de hoje. Mais para cá? Aí? Cuidado para não cair aí. Guarda lá. Eu queria estar compartilhando com vocês hoje um texto de João, capítulo 3, que é o momento em que Nicodemos vai falar com Jesus. E nessa expectativa, eu queria começar com vocês uma série de sermões. Vamos guardar alguns domingos aí. Eu sinto que a gente tem que trabalhar o diálogo. E eu queria conversar com vocês sobre os diálogos de Jesus. Os momentos que você encontra na Bíblia que alguém pôde ficar a sós com Jesus, de dialogar, conversar com Jesus. Eu acho que nós estamos vivendo um momento assim, muito estranho na história humana, que nós precisamos trabalhar mais a comunhão, o diálogo e o compartilhar da experiência de Deus na nossa vida. Às vezes nós guardamos algumas palavras para nós mesmos, né? E seguramos isso e não compartilhamos. E isso não é bom. E existem coisas na palavra que a gente vai acabar aprendendo que só através da comunhão, só através do momento de dialogarmos com Deus e dialogarmos como igreja, é que a gente vai aprendendo realmente o que Deus quer falar comigo e com você. Domingo retrasado eu falei para vocês de um texto de Provérbios. Aliás, acho que é muito legal você sempre ler um Provérbios por dia. Tem 31, né? Pode aproveitar, né, e ler um por dia. E eu fiquei de deixar com vocês um texto que me chama a atenção. Provérbios 26, antes da gente entrar no estudo de hoje. Provérbios 26, versículo 4, diz assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ok? Não te responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Poxa, um ótimo conselho, né? Você fala com qualquer pessoa que é insensata, né? Está dando bom dia a cavalo, né? Então a gente aprende isso. No versículo seguinte, versículo 5 agora. Ao insensato, responda segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Você entendeu? Versículo 4 diz: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5: responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Você olha assim, mas é a minha Bíblia que tem algum problema de gráfica, não entendi, né? A sua Bíblia também está errada assim, ou tem alguma coisa só com a minha Bíblia, né? E o que eu aprendo com isso? Que há momentos que eu vou responder e há momentos que eu não vou responder. Porque tudo na vida é assim. Existem coisas que estão acontecendo comigo hoje que eu tenho uma resposta. Mas a mesma coisa acontece comigo amanhã e eu vou ter outra resposta, porque há um dinamismo da vida. Há uma dinâmica. Aquele que se prende somente a uma formatação, se fecha numa caixinha, né? Ele perde a oportunidade de crescer. Quando eu me prendo a uma formatação, a uma caixinha, eu me prendo a uma lei, eu me prendo a uma ordenança, eu me prendo a alguma regra, eu me torno legalista. E toda vez que eu me tornar legalista, eu perco a oportunidade de aprender com a criatividade de Deus.
Um Deus que a cada manhã levanta o sol, e é um espetáculo, você vê o amanhecer, e a gente está dormindo nessa hora. E Deus não está nem aí que eu estou dormindo, Ele faz o espetáculo todos os dias. A gente começa então a perceber que às vezes nós nos prendemos a algumas caixinhas. E essas caixinhas estão nos separando um do outro e estão nos separando de Deus. Num versículo ele fala, não responde ao insensato. Oh, legal, gostei da ideia. Versículo seguinte ele vai, responda ao insensato. Uai, então quando eu vou saber quando eu tenho que responder e quando eu não tenho que responder? Eu só vou saber movido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito do Senhor que habita na minha vida e na sua vida, que vai nos dar saídas, estratégias, movimentações diferentes para coisas que a gente poderia pensar racionalmente que só tem uma saída. Não responde ao insensato, ok, é uma regra, não vou mais responder. Aí, em vez de você diz, responda ao insensato, você fica, ué, mas e agora? O que eu faço? E eu queria conversar com vocês sobre João 3, de 1 a 5. Vamos pegar de 3, de 1 a 5? Oi? Não está aí? Tudo bem. A gente lê aqui. João capítulo 3, versículo de 1 a 5. É o momento em que Nicodemos vai visitar Jesus. Então diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aqui. Pois em casa, com calma, você continua lendo o diálogo de Jesus com Nicodemos e a gente começa a perceber que nesses diálogos com Jesus, nós aprendemos muito da personalidade do outro. Quando eu sento para conversar com as pessoas, eu pergunto, e as pessoas me fazem perguntas, e a gente começa a tirar dúvidas e conhecermos. E é o grande momento da gente conhecer a personalidade do outro, de compartilharmos experiências, de crescermos um com o outro, porque muitas vezes a experiência do meu irmão, da minha irmã, vai acrescentar a minha experiência, vai me ajudar, vai me fortalecer, vai me dar, de alguma forma, um sinal justamente de coisas que eu e você estamos buscando. Eu creio que nós estamos vendo um momento que nós precisamos, de novo, retomar essa caminhada, dialogarmos, compartilharmos, nos aproximarmos um do outro para ganharmos essas experiências trazidas a cada um de nós como igreja do Senhor. O Espírito Santo, ele deseja falar comigo, com você, com cada um de nós indistintamente. Ele tem prazer em estar comigo e com você. Ele tem prazer em falar comigo e com você. E nesses momentos é que a gente tem a grande oportunidade para nós estarmos crescendo espiritualmente, para nós estarmos aprendendo com Deus. Eu queria falar com vocês ao longo desses domingos, começamos hoje, nessa visão de que o nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas. É o Deus criador, é o designer. E eu e você somos o design de Deus criador.
Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida que muitas vezes eu olho no espelho e falo assim, não estou entendendo. Dá para desenhar, porque eu sou meio burrinho, né, Deus? Desculpa aí, né? Mas faz um desenho aí para mim poder entender, porque eu não estou entendendo o que é que eu tenho que fazer agora. E são nesses momentos que a gente se dobra, que a gente se aproxima, que a gente fala, que a gente abre os ouvidos para escutar. A maioria das vezes a gente fala mais do que escuta, né? Normal isso, né? Parece que a gente tem duas bocas e um ouvido só. É o contrário, né? Devia ser falar menos e ouvir mais, né? Mas não é assim que a gente faz. Existe hoje um grupo de cientistas que estão falando sobre a questão do designer inteligente. O que é o designer inteligente? A teoria do designer inteligente, TDI. A teoria do design inteligente é que Deus criou todas as coisas e Ele deixa a sua assinatura em todas as coisas. Ele deixou a sua assinatura na criação, Ele deixou a sua assinatura em diversas coisas que eu e você comumente olhamos e não percebemos. E é interessante porque eles falam que isso pode ser visto tanto no microcosmos, ou seja, numa flor, numa pétala, em alguma coisa pequena que a natureza nos proporciona, como a gente consegue ver isso também no macrocosmos. Mas para a gente enxergar esse designer de Deus, ou seja, a gente acabar aprendendo com essa assinatura de Deus, nós temos que também nos adaptarmos, adaptar o nosso olhar. Quantas vezes eu e você passamos por um jardim e a gente nem enxerga que tinha um jardim. Aí passa a esposa e fala assim, bem, você viu aquele jardim, que bonito, quanta flor? Aí eu só assim, hã? Que jardim? Aonde? Quando? Ali, bem, tem um jardim. Ah, nunca vi que tinha um jardim ali. Você nunca viu que tinha flor ali? Muito menos as flores. Não vi que tinha jardim, tinha muito mais as flores. E a gente começa então a perceber que o Deus Criador, Ele cria, e a gente consegue achar a assinatura de Deus hoje na química, na ciência, na tecnologia, na natureza, em diversos lugares, em diversos momentos. Tem uma coisa que vocês podem ficar como tarefa para casa aí, dá uma olhada no Google lá, dá uma pesquisa no Google lá, né, sobre a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, né, Mauro, mexe com a gente começa a olhar assim, meu Deus, e Deus já sabia da matemática? Eu não gosto de matemática, mas Deus gosta de matemática. E você vai descobrir que na sequência de Fibonacci, tudo foi construído e você começa a enxergar a assinatura de Deus em todas as coisas. Mas a gente pode pensar também que Deus trabalha nas nossas lembranças. Eu e você temos lembranças seletivas do nosso passado. Tem coisas que a gente automaticamente a gente guarda e de repente um cheiro, um gosto diferente, um lugar, nos faz assim, a gente viaja, né? Exatamente para aquele momento e se encontra com aquela mesma situação, com aquela pessoa que de repente até já morreu, não está mais presente, mas a gente lembra, aquela memória se torna tão fresca, tão nítida para a gente, que é como se a gente estivesse de novo comendo algo, sentindo o cheiro de algo, apalpando algo de tão nítido que se torna. Nisso tudo a gente pode olhar assim e dizer, eu posso acreditar na teoria de Darwin? Eu posso acreditar que eu vim do macaco? Olha, é forçar demais a barra, né? Porque o macaco não tem esse tipo de experiência. O homem ele tem uma capacidade de ter essas lembranças seletivas e ele tem uma capacidade de organizar, planejar o seu futuro, de pensar daqui para frente,
de construir coisas, e está num ambiente que ele precisa, de repente, se aquecer mais, então ele procura criar mecanismos para se aquecer, ou ele está num ambiente que é muito calor, então cria mecanismos para ficar mais fresco o ambiente, e assim a gente começa a perceber que o homem adapta o seu local, o seu ambiente, o seu status quo, muda as coisas para se tornar mais agradável e melhor para a sua subsistência. Quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a ter a dificuldade de acreditar na teoria, infelizmente, que vai sendo proposta pela ciência. Tem um vídeo na internet do Ariano Suassuna, e ele fala, olha, desculpa, gente, mas eu não consigo dizer que eu vim do macaco. Eu tenho um invento aqui na bolsa, e eu vou tirar para mostrar para vocês, e eu vou provar para vocês que eu não vim do macaco. E a gente olha assim, fica olhando o vídeo, né? Que ele fala, filósofo, né? Fala pra caramba, né? Filósofo e pastor falam muito, né? Então é normal, né? E ele vai falando, daqui a pouco ele tira da bolsa, o que ele tira? Um pregador de roupa. Ele tira um pregador de roupa e fala assim, olha, gente, nenhum macaco estudou e nenhum macaco até hoje inventou isso aqui, ó, um pregador de roupa. E a gente começa assim, o que ele está querendo provar, né? E fala assim, o homem criou uma coisa e ele cria coisas. E a gente começa a ver, então, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus e há uma diferença para o ser humano. E nessa ideia de que há uma diferença para o ser humano, é que a gente começa a entender a teoria, né, o TDI que a gente fala aqui, na teoria do design inteligente. Muitas coisas estão na minha vida e na sua vida que se você tirasse aquela molinha do pregador de roupa, ela não funciona mais. Não tem mais sentido nenhum, são 2 pedacinhos de pau, 2 pedacinhos de plástico, sem sentido. E existem algumas coisas na minha e na sua vida que você vai perceber que é a molinha do pregador de roupa. É a molinha da ratoeira, que se não tiver aquela molinha, a ratoeira não funciona mais. E assim a gente começa a perceber e trazer isso para o campo emocional, para o campo de trabalho, para algumas coisas da nossa vida cotidiana, que você começa a perceber que Deus colocou lá uma molinha em você. Em você, Deus colocou uma molinha que é especial. E é essa molinha que faz a coisa acontecer. E aí você fala assim, mas todo mundo tem essa molinha. Você vai conversar com um colega do lado e fala, eu detesto isso. Aí você fala com o outro, nunca vi isso, não sei o que é. Então, é a molinha que Deus colocou na sua vida, e é sua. E é Deus quem colocou na sua vida. Mas eu só descubro isso quando eu tenho os diálogos com Deus. Quando eu aprendo a dialogar com Deus, é que eu começo a entrar na intimidade de Deus, eu começo a entender o projeto de Deus para a minha vida. Todo mundo diz, Deus tem um projeto na sua vida, isso é universal, né? Tá bom, ok, né? Mas qual é o projeto de Deus para a minha vida? E eu só vou descobrir isso quando eu me aproximo de Deus. Quando eu saio da minha complexidade, do meu cantinho, da minha caixinha, das minhas regras, dos meus conceitos, e abro o meu coração, me abro para aprender com Deus. Quando eu faço isso, então Deus tem a oportunidade de conversar comigo e com você. Eu acredito que Deus criou a cada um de nós com um propósito. Mas eu só vou entender esse propósito se eu permaneço dialogando com Deus. Eu acho muito legal a história, né, de Abraão quando vai sacrificar Isaac. Lembra dessa história? Deus fala com Abraão e fala, sobe ao monte, vai lá e sacrifica Isaac. Isso era normal na época. A maioria dos deuses ali do Oriente Médio
daquela visão da Mesopotâmia, eles exigiam sacrifícios humanos. E era natural que o filho, o macho, muitas vezes o primogênito, fosse sacrificado. Então, quando Deus fala isso para Abraão, hoje para nós é um absurdo, né? Deus falou para mim que eu tenho que ir lá matar o meu filho. Peraí, você é doido? Tem que comer alguma coisa? Está passando mal, né? Não tem lógica hoje. Mas naquela época era assim que se fazia. Sacrificava o filho para poder ficar rico, para ter prosperidade, para que Deus abençoasse a minha colheita e uma série de coisas. Então, quando Deus fala isso com Abraão, não é uma coisa absurda. É absurdo, lógico. Matar o seu único filho. Era o único filho de Abraão. Mas o que eu acho interessante é que Abraão ouviu a voz de Deus, ok? Abraão sobe o monte, e na hora de sacrificar Isaac, ele deita Isaac, amarra Isaac, põe a lenha, se prepara para fazer o sacrifício do filho, aí Deus fala, não, eu já preparei o cordeiro. Ou seja, há um diálogo. Não basta eu ouvir a voz de Deus uma vez. Eu tenho que continuar dialogando com Deus. Para mim, o mais importante não é que Abraão ouviu a voz de Deus. O mais importante é que Deus continuou falando com Abraão e Abraão continuou ouvindo. Porque se ele parasse de ouvir, ele tinha matado o próprio filho. Percebe aqui? Aquilo que a gente viu em Provérbios, não fale com a pessoa insensata. Aí, em vez de seguinte, fale com a pessoa insensata. Mas espera aí, o que eu faço agora? Falo ou eu não falo? E aí eu só aprendo isso com o diálogo, dialogando com Deus. E para entrar então agora no tema, né? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo, tem um livro de John Stott, que é um pregador do século passado, que ele fala, crer é também pensar. Ele diz que a sociedade globalizada exige uma formação superior para todo tipo de emprego, bem como infinitas graduações para a permanência no mercado de trabalho. Mas não basta ter um bom nível de conhecimento científico. É insuficiente o conhecimento de cultura geral. E de nada serve uma mente capaz de raciocinar com amplitude multidisciplinar. Olha, vai pensar, nossa, o cara tem, eu não tenho, mas não. É insuficiente se não temos o conhecimento de Deus e do seu propósito de transformar as nossas vidas. E a gente olha assim, ih, rapaz, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, e agora, né? E eu então, né? Quem sou eu na fila do pão? E a gente começa a perceber, então, que o diálogo com Deus vai nos tornando mais sábios. E muitas vezes, a sabedoria de Deus é que vai fazer a distinção, que vai fazer a diferença. Tem gente que pensa que Deus só está na igreja. Vamos lá no templo da Sal da Terra, lá no Carrujo, né? Para encontrar com Deus. Só que Deus é onipresente. Já te falaram isso? Deus está aqui, está na sua casa, está no seu local de trabalho, está na lanchonete do McDonald's. Bom, de vez em quando ele vai lá, né? Está em todos os lugares. E ele vai falar comigo em todos os lugares. Principalmente no momento, que a gente leu no salmista, no momento da tribulação. No momento que eu estou atribulado, no momento que eu tenho dúvidas, no momento que eu estou precisando de respostas, é que Deus quer conversar comigo e com você. E aí, então, a gente entra no texto que a gente leu, de Nicodemos. Até aqui foi só a introdução, tá bom? Nicodemos, para mim, é o exemplo de tudo isso. A gente leu no primeiro versículo que havia um fariseu, ou seja, um religioso, é uma das divisões da religião judaica. Os fariseus eram os mais legalistas. Os fariseus eram os mais restritos. Tudo era a lei. Para você ter uma ideia,
tem um número de passos para ele usar no sábado, que é o dia do Senhor, não é o domingo, né? No sábado. Então ele só tinha que contar, eu vou na casa do fulano, eu vou gastar tantos passos. Mas se eu gastar tantos passos e não puder voltar, eu vou ter que ficar na casa do fulano. Entendeu a lógica? Se você entendeu, depois você me explica, mas tudo bem. E a gente vai entendendo que essas regras, essas leis, de 10 mandamentos, os fariseus fizeram 6.000. 6.000 regras para tudo, para comer, para se vestir, para ir a tal lugar, para fazer tal coisa, tudo tinha uma regra. E aí a gente vê aqui, Nicodemos é um fariseu. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nicodemos, ele é uma autoridade para os judeus, ele fazia parte do Sinédrio. Quem fazia parte do Sinédrio? Eram os rabinos, eram os sacerdotes, eram as autoridades da época, era um tribunal. Então, quem participava do Sinédrio é como se fosse um grande juiz. Ele era uma autoridade na sua época, ele mandava e desmandava, fazia e acontecia. Quando chegava diante de uma autoridade do Sinédrio, o pessoal tremia. Tinha uma guarda especial para as autoridades do Sinédrio. Eles andavam e tinha uma guarda, a guarda do Sinédrio andava e acompanhava essas pessoas. Então você vê quem é esse Nicodemos. A gente olha para a Bíblia, às vezes a gente não percebe isso. E diz que ele era um dos principais, ele não fazia parte apenas do Sinédrio. E era um dos principais. Então ele não está mais nem na nossa faixa aqui, né? Ele já está mais acima, e na faixa mais acima ele é AA, né? Então ele está lá, um dos principais do Sinédrio. E uma das principais autoridades do Sinédrio. Mas ele ainda precisava aprender os princípios mais rudimentares da fé cristã. Ué, pastor, mas você não falou que quem fazia parte do Sinédrio era rabino, era sacerdote, e ele ainda precisava aprender a fé cristã? Ainda precisava. E ele vai dialogar com Jesus. E é interessante porque você vê no texto, versículo 2, que ele é um cara bem intencionado. Diz assim, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele é um cara religioso, um cara crente, um cara bacana, um cara bem intencionado. Chega para Jesus, chama Jesus de Rabi, né? Rabino, né? E Jesus fica impressionado? Não. Ele pergunta uma coisa e Jesus responde outra, você percebe? Você já viu isso no texto? Que há diversos momentos que alguém pergunta uma coisa para Jesus e ele responde outra totalmente diferente. Assim, ué, mas eu não entendi aqui. Jesus não entendeu a pergunta? Será que faltou algum texto aqui na minha Bíblia, né? Ele é um cara bem intencionado, porém ele é totalmente desinformado espiritualmente. Ele vem falando para Jesus daquilo que é a ação humana. Olha, ninguém pode fazer sinais como o Senhor faz se não for de Deus. E Jesus assim, poxa, você ainda está nessa, cara? Poxa, que pena. Que mal para você, hein? O versículo 10, eu não li, mas o versículo 10 diz assim, respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos era professor, ele era mestre, professor de religião. Os sacerdotes que queriam aprender a ser um sacerdote tinham que ter aula com Nicodemos. E Jesus fala para ele, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas mais elementares? O mais basicão, você está perdendo aí? E aí eu começo a perceber, então, que muitas coisas que eu e você damos valor, conceitos, princípios, e traçamos teoremas, que diante de Deus não são nada. Absolutamente nada.
E a gente precisa aprender com Deus, aprender de novo, entender o que Deus tem para mim e para você. Ou seja, Nicodemos, ele é o exemplo do homem do século XXI hoje. A Bíblia é muito atual nesse sentido. Nicodemos, ele é um cara de um grande conhecimento intelectual, mas mesmo assim não conhecia os princípios mais básicos da fé cristã. Nicodemos é um cara bem intencionado, a gente conhece muita gente bem intencionada, que a gente, puxa, esse cara é legal, mas está por fora, totalmente por fora. Nicodemos é um professor de religião, mas ele ainda precisava aprender o beabá da fé cristã. E aqui a gente começa então a entender que Nicodemos, ele se aproxima de Jesus para dialogar com Jesus. Ele tenta, nesse momento, impressionar Jesus, Rabino, sabemos que ninguém faz sinais nessa terra como tu fazes, se não for por Deus, se não for por Ele, Então ele tenta impressionar Jesus, e Jesus não está nem aí para ele. Ele é um dos principais do Sinédrio. E Jesus responde o que para ele? Olha, em verdade, vos digo que se você não nascer de novo, você está por fora de tudo. E aí o camarada, olha só, agora que eu já dei o currículo para ele, para vocês dele, já dei o CV dele, o cara é top. Aí o camarada fala assim, mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Vai voltar para o ventre materno, Parece pergunta de bebê, de criança, Meu filho, de repente, minha filha de 5 anos de idade não vai fazer essa pergunta mais, Ele faz essa pergunta porque falta maturidade, falta experiência com Deus. E aqui a gente começa a olhar para o homem do século XXI, que tem muito conhecimento intelectual, tem muito conhecimento da ciência, de várias coisas, tecnologia, mas falta o beabá da fé. Sabe, o basicão. E o que eu aprendo então com Nicodemos? O que a gente pode aprender com Nicodemos? Nicodemos, ele se aproximou de Jesus. O cara é importante, o cara é famoso, o cara tem dinheiro, porque o pessoal, nesse nível AA já tem grana, Não é pobre que nem eu e você, mas ele tem grana. E mesmo assim, ele vai se encontrar com Jesus. Ele vai conversar com Jesus. A gente tem que aprender a conversar com Jesus. Mesmo com o que nós temos, mesmo com o que nós somos, a gente às vezes, podia se chamar Tássia, tá se achando muita coisa, E a gente acha que a gente sabe muito e tem dificuldade de ser humilde, de buscar, de aprender, de crescer, de oportunizar. E é interessante aqui porque o texto diz que Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Aí é uma discussão sobre por que Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Alguns acham que Nicodemos está com vergonha, É uma pessoa famosa, uma pessoa importante, uma pessoa que tem destaque na sociedade, e se ele for visto com Jesus, vai pegar mal para ele, entendeu? O pessoal vai cancelar ele lá no Instagram, Vai falar, pô, você foi lá com Jesus, que negócio é esse, Vou cancelar você aqui, Vai cancelar ele no Facebook, O que mais, No Twitch, Está aí, Twitch, Instagram, vou cancelar você, porque você foi falar com Jesus, que negócio é esse, Coisa feia, E aí, Nicodemos não foi encontrar com Jesus durante o dia, foi de noite, escondido, Aí ninguém está me vendo, aí pode ir lá, tal. Então tem uma galera que pensa assim. Mas também tem aquela coisa, na tradição judaica, que é outro tempo, Então o pessoal reservava um tempo para estudar a palavra. E qual era esse momento? À noite. Já está tudo silêncio, está tudo tranquilo. Aí ele sentava, vou tomar aqui o meu chá, vou ler a palavra,
ou tenho um momento aqui para me estudar, para me aprimorar na palavra, né? E aquele momento é um momento de dar o meu melhor para Deus, aprender com Deus. Então, alguns acham que Nicodemos vai encontrar com Jesus porque ele queria ter o melhor momento para estar a sós com Deus. Ele queria estar com Jesus sozinho, sem multidão, sem galera. Jesus, impõe a mão sobre mim e me cura aqui, que eu estou com uma enfermidade. Ele falou, tá bom, peraí, Nicodemos, vou conversar com ele aqui, depois eu volto, né? E aí atrapalhar, né? Então ele falou assim, não, eu vou à noite, porque aí vai ser só eu e Jesus. Cara a cara, face a face. E é o momento que eu vou ter para estar a sós com Deus. Eu acho particularmente que essa segunda opção me agrada mais. Que Nicodemos queria estar um tempo a sós com Jesus. Conversar, dialogar, ter a intimidade com Jesus. E é interessante nesse momento, que a gente vê a partir do versículo 3, que somente Jesus pode satisfazer plenamente ao meu ser. Só Ele pode tirar as minhas dúvidas. Porque Jesus, Ele é Deus. Olha, poxa, pastor, mas Jesus é Deus. É verdade. Jesus é Deus. Teve como Pai o Espírito Santo, né? Mas Jesus também é homem. É nascido de Maria. Teve José como padrasto, mas foi a figura paterna dele foi José. E Jesus sabe dos meus dramas, dos seus dramas, das minhas dúvidas, das suas dúvidas, daquilo que toca a cada um de nós. Então só Jesus pode responder a mim e a você os nossos anseios. E é interessante aqui porque Jesus está diante de um cara que é um filósofo, é um mestre, é um cara, uma autoridade do Sinédrio, mas ele não intelectualiza o seu discurso. Ele não discute, né, os princípios filosóficos da fundação do mundo. Ele vira para Nicodemos e fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Simples assim. Ou seja, muito do que a gente às vezes acha que nós sabemos, que nós conhecemos, uma conceituação intelectual que a gente tem de Deus, muitas vezes eu digo assim, cara, que legal para você, mas isso não serve para nada. Para a gente entrar no céu, a gente tem que nascer de novo. E tem que mudar de vida. E tem que aprender com Deus. E a gente aqui é interessante porque quando Nicodemos vira para ele, mas então como um homem sendo velho pode nascer de novo, né? Se Jesus estivesse aqui falando sobre a teoria da reencarnação, era a grande deixa. Jesus falaria, olha, então é fácil, você morre, reencarna, nasce de novo, tem uma outra vida, e aí você vai ter 1000 vidas, né? Um dia você nasce homem, outro dia você nasce mulher, outro dia você nasce cachorro, cavalo, sei lá eu, né? Nos budistas tem isso, você pode subir ou você pode descer, né? Então, conforme for, você vira vaca, né? Você vira cachorro, né? Ou então você sobe, melhorou um pouco de vida, né? A encarnação anterior eu fui legal, paguei as contas, era honesto e tal, então tá bom, então você vai subir um pouquinho mais, agora você não é um cara mais pobre, sobe de casta, né? Na visão budista, na visão hindu, né? Você sobe de casta, né? E tal. Parece bonito, mas se é assim, para que eu preciso de Jesus? Se eu posso morrer e melhorar, aí eu morro, melhoro de novo, eu morro, melhoro de novo. Um dia eu fui Hitler e agora, né, virei pastor, então foi um upgrade, né? Não, isso não existe, gente. Seria a grande deixa para Jesus falar para ele da teoria da reencarnação, mas ele não fala isso. Ele vira para Nicodemos e fala assim, você tem que nascer de novo, Nicodemos.
E não é você querer voltar para o ventre da sua mãe que você vai nascer de novo. É nascer de novo da água e do Espírito. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa deixar de lado os seus conceitos religiosos, as suas magnânimas ideias aí filosóficas e aprender o beabá, que é o mais simples. Tem um livro de Francis Schaeffer, que ele fala da morte da razão. E ele diz que as estruturas sociológicas, a partir da Renascença, elas mostram um asseveramento do esforço humano, moral ou religioso, humanista ou autônomo, tentando levar o homem, ajudar o homem à salvação. Mas no final a gente começa a perceber, pela própria razão, sem fé aqui, ok? Só pela razão, que é insuficiente. Às vezes os meus conceitos e a minha razão são insuficientes para explicar a minha própria realidade, o que eu estou vivenciando no meu dia a dia. Tem coisas que eu não vou conseguir explicar. Eu só posso experimentar elas com Deus. É a minha experiência pessoal com Deus. É a sua experiência pessoal com Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que Nicodemos foi com José de Arimateia, outro rabino, outro membro do Sinédrio, outro homem importante, outro homem rico. Então foi Nicodemos e José de Arimateia sepultar o corpo de Jesus. E agora, interessante, né, que Nicodemos não está mais preocupado que todo mundo saiba que ele foi requerer o corpo de Jesus, que ele foi sepultar a Jesus. Ele não está mais preocupado com isso. O que será que mudou? Nicodemos não está mais preocupado com aquela sociedade, com aquela status, com aquilo que a sociedade ia pensar dele. Nicodemos está preocupado em servir a Deus. Então vai ele, José de Arimateia, lá está em João capítulo 19, depois você pega lá para não dizer que o pastor está mentindo, né? João 19, 39 e 40, ele vai requerer o corpo de Jesus. E é interessante porque nesse momento ele leva, diz o texto, 100 libras de um composto de mirra e aloés. Bom, mirra é caro até hoje, né, gente? Até hoje é caro. 100 libras é muita quantidade. Só um homem rico podia fazer isso. Ele leva esses aromatizantes, como é que fala? Esse perfume, né? Essa perfumaria, para fazer o embalsamamento do corpo de Jesus. Ele está dando ali o seu dinheiro. Ninguém pediu isso para Nicodemos. Ele leva lá. Então ele é um homem rico, é um homem importante, é um homem famoso. Então, o que mudou na vida de Nicodemos? O diálogo com Jesus. Percebe? Nicodemos continuou sendo membro do Sinédrio. Nicodemos continuou sendo importante. E o que mudou, então, na vida de Nicodemos? O diálogo com Jesus. E é isso que eu queria que você saísse daqui pensando, que nós precisamos dialogar com Jesus. Nós precisamos dialogar com Deus novamente. Nós precisamos separar um tempo da nossa vida, do nosso cotidiano, de segunda a sexta, de segunda a sábado, não sei como é que é a sua semana de trabalho, mas eu preciso separar um tempo para conversar com Deus. E conversar com Deus não é levar aquela lista de supermercado, né? Eu preciso de arroz, feijão, farinha, preciso de ovo, preciso de frango, preciso de carne assada, preciso de farofa, preciso de... Né? Conversar com Deus é falar com Deus e ouvir a Deus. Se não é monólogo, né? Tem muita gente que vai diante de Deus e faz monólogo, faz uma lista de pedido, parece que é a lista do supermercado, aí quando Deus vai falar com ele, ele levanta e vai embora. Aí fala, mas agora que eu ia falar com você. Diálogo é conversar. E há diversos momentos que eu vou dialogar com Deus, eu vou precisar do meu irmão, da minha irmã, para
olha, eu estava lendo isso aqui na Bíblia, não entendi bem, o que é isso aqui, né? Você entendeu já isso? Não sei, vamos perguntar para o irmão fulano que está mais tempo na igreja, vou perguntar para ele. E a gente começa a dialogar com Deus, a crescer com Deus, a haver comunhão na palavra e haver crescimento espiritual para a nossa vida. Eu quero, ao longo desses domingos, a gente ir trabalhando os diálogos de Jesus com diversas pessoas. Mas eu queria que você saísse daqui hoje pensando sobre aquilo que aconteceu na vida de Nicodemos. O quanto mudou isso tudo na vida de Nicodemos. E só para a gente terminar o nosso papo, né? Segundo a história, no ano 63 a.C., quando os romanos e judeus estavam em guerra, o ano 70, onde eles entram em Jerusalém, destroem o templo e acaba Israel. Do ano 70 até 1945, não tem mais a nação de Israel. Então, no ano 63, 7 anos antes disso acontecer, quando os romanos, os judeus estavam em guerra, Aristóbulo, o chefe judeu, enviou um certo Nicodemos como embaixador a Pompeu, representando o Império Romano. Eu falei, é o mesmo Nicodemos? É o mesmo. É o mesmo Nicodemos. E a gente começa a ver, então, quanto Deus quer usar a mim e a você na história. Eu olho para mim hoje, você olha para você hoje no espelho, olha para a sua história e fala assim, mas, pastor, quem sou eu na fila do pão, né? Tá bom, hoje em dia talvez eu e você não sejamos grande coisa. Mas amanhã, quem sabe onde Deus vai colocar a mim e a você? Qual é o lugar na empresa que você vai ocupar? Qual lugar na sociedade que você vai ocupar? Aonde Deus quer colocar você para se destacar e fazer diferença? Mas eu entendo que Nicodemos só começou a entender realmente o seu propósito e pôde um dia ser um representante do Império Romano e para a cidade de Pompeu, porque ele teve um diálogo com Jesus. Talvez você estiver pensando na sua cabeça assim, pastor, eu já sou da igreja, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia não, mas eu leio uma vez sim, outra não, uma semana sim, outra não, mas eu leio a Bíblia, leio, estou sabendo, com essa história toda aí, já sei isso aí tudo. Eu estudei isso lá nos Cordeirinhos de Jesus. Mas você aplicou? Você está aplicando? Você está colocando isso em prática? Como é que está a sua vida hoje com Jesus? E eu queria convidar você a pensar nisso, fechar seus olhos agora e ter você o seu diálogo com Jesus. Feche os seus olhos, deixa a pessoa ao seu lado por um minuto. É você e Jesus nesse momento, face a face, cara a cara. E como você vai conversar com Jesus? Vai ser, Jesus, Senhor ilustríssimo, Mestre altíssimo, Deus onipotente. Deus vai, chega, para. Me chama de Jesus. Continua com seus olhos fechados e fala, Jesus, eu estou aqui. Eu vim aqui para falar contigo, para aprender. Um dia Nicodemos precisou conversar contigo. E eu estou precisando também. Eu também tenho dúvidas. Eu também tenho angústias. Eu também tenho medos. Eu também penso em muitas coisas que eu acho que não vai dar certo e de repente a coisa muda. Mas eu preciso da tua orientação. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda no meu casamento, eu preciso da tua ajuda na minha família, eu preciso da tua ajuda nas minhas finanças, eu preciso da tua ajuda na minha vida profissional, eu preciso da tua ajuda aqui em Genebra, no contexto que eu estou vivendo hoje. Eu preciso da tua ajuda, Jesus.
E eu quero ouvir a tua voz. Eu quero dizer para ti que tu és importante para mim. Assim como Nicodemos, eu quero falar contigo. E eu quero que tu fales comigo. Não é a religião, não é a igreja que vai me salvar. É Jesus. Salva a minha vida. Salva a minha casa, minha família. Abençoa o meu lar. Abençoa a minha família de uma forma especial. Abençoa meus filhos, meus netos. Abençoa todos nós. Renova, Pai, a tua bênção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.